Seja muito bem-vindo a mais um Leve BC2 e hoje eu vou te perguntar se a ressurreição de Cristo pode ser provada ou se ele só ressurgiu nos nossos corações de maneira intimista ou ele ressurgiu na história e a ciência tem alguma coisa a dizer sobre isso. Se você quer saber mais, vem comigo, solta essa vinheta. Nos últimos programas nós falamos bastante do lugar de Jesus na ciência, a importância dele ser o salvador da ciência, algumas doutrinas que são muito importantes ligadas à cristologia e que devem ser relacionadas com ciência também, como a concepção virginal, a encarnação principalmente. Mas, de todos os assuntos envolvendo Jesus, a ressurreição é o principal deles. As referências à ressurreição no Novo Testamento são mais de 300. Várias vezes se fala da necessidade do Filho de Deus ressurgir, vencer a morte. Mas é o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 15, na primeira carta, que fala a importância dessa doutrina para nós. Ele coloca explicitamente: se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa esperança. Nós não temos esperança e o nosso trabalho científico é afetado, porque a bondade da criação, a esperança de que as nossas frustrações por causa do pecado vão ser redimidas, encontram-se todas atreladas à ressurreição de Cristo. E se Cristo então não se ressurgiu, nós não temos esperança, não tem mais para onde a gente olhar. Portanto, a gente poderia se perguntar se ela realmente aconteceu e se a ciência pode ajudar a gente a apreciar melhor a ressurreição de Cristo. Perguntar se a ressurreição pode ou não ser relacionada com a ciência é sinônimo de perguntar se a fé cristã como um todo pode ser relacionada com a ciência. E existe, dentro dos estudos de teologia e apologética, uma abordagem muito interessante para a gente lidar com essa questão, que é o que a gente chama de abordagem de fatos históricos mínimos. Quem fala um pouco mais sobre ela é o apologeta norte-americano Gary Habermas, explicando do que se trata essa abordagem. Examinando a paisagem histórica em torno da morte e ressurreição de Jesus, um punhado de fatos particulares são distinguidos como especialmente bem estabelecidos de acordo com estudiosos recentes. Esses fatos históricos são confirmados por múltiplas considerações factuais, sejam históricas, médicas ou arqueológicas. Esses fatos mínimos são os que formam a base para toda a historicidade da ressurreição. Para reforçar o argumento para a ressurreição, alguns condenam o número utilizado de aproximadamente uma dúzia para entre apenas 3 e 7 para fazer o caso mais forte. Essa abordagem de fatos históricos mínimos, então, ela é muito utilizada em qualquer reconstrução historiográfica. Ou seja, em cada fato histórico existe um arranjo de outros fatos e elementos que constituem a viabilidade de se provar historicamente que uma coisa aconteceu ou não. E é o que a gente faz com a ressurreição de Cristo. Existem vários elementos que, quando arranjados, quando colocados um em cima do outro, nos permitem construir um argumento robusto para provar historicamente que Cristo ressurgiu. Por exemplo, o primeiro e mais importante deles é a confiabilidade nos documentos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem uma série de cópias de documentos que datam de séculos muito próximos dos fatos em que eles ocorreram, são bastante confiáveis do ponto de vista da datação e da origem. Para você ter ideia, nós temos mais de 5.000 manuscritos com partes do Novo Testamento, enquanto, por exemplo, os escritos do Platão, a gente tem 6 ou 7 cópias apenas, e quase ninguém duvida da existência de Platão e muita gente fica criticando a confiabilidade do Novo Testamento. Um outro fato que serve para somar com a confiabilidade dos documentos do Novo Testamento é o testemunho de fatos fora da fé cristã e do Novo Testamento. O fato de Jesus ter sido crucificado, a referência a Pôncio Pilatos, vários lugares, costumes que a gente sabe que fazem parte daquele período, corroboram para provar que é muito provável que aquilo tenha acontecido. Nós também temos o testemunho de 500 pessoas, o Novo Testamento fala que 500 pessoas viram Jesus. Jesus apareceu para várias pessoas durante um bom tempo e essas pessoas foram as responsáveis de sair falando a respeito dessa aparição. Qualquer testemunho, qualquer processo jurídico, qualquer perito criminal, ele se utiliza de testemunhas para
fundamentar um fato social, e o mesmo pode ser aplicado à ressurreição. Um outro fato mínimo que corrobora para o conjunto de provas históricas da ressurreição é a imediata pregação dos apóstolos da ressurreição de Cristo. Poucos anos depois, a mensagem já tinha se espalhado por toda Judéia, Samaria, Galiléia, porque os discípulos estavam pregando, e isso é um sinal que corrobora a veracidade do fato, porque pessoas que estavam vivas na época que Jesus morreu e poderiam questionar aquilo, ouviam a pregação dos apóstolos e acreditavam e agregavam o movimento do cristianismo nascente ali. Pessoas próximas de Jesus, esse é um outro fator importante, acreditaram e se aproximaram da nova religião, como por exemplo Tiago, meio-irmão de Jesus, que não creu enquanto Jesus estava vivo, mas após a sua ressurreição, tornou-se um líder dentro da igreja de Jerusalém. E também, em último lugar, pessoas de fora, afastadas da família de Jesus, como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, teve um encontro com Cristo e o fez acreditar na viabilidade da ressurreição. Quando a gente pega esses 6 fatos, a gente poderia pensar em muitos outros, ligações arqueológicas, achados, descobertas, manuscritos. Tudo isso faz com que um conjunto de fatores mínimos, mas quando somados, aumentem a probabilidade. Nós estamos falando de cálculo probabilístico. O Richard Swinburne ficou muito famoso em construir um raciocínio filosófico em probabilidade de Jesus ser Deus e de ter ressuscitado. Tudo isso corrobora cientificamente com a ressurreição de Cristo. Veja que essa quantidade de fatos mínimos, mas acoplados uns aos outros, tem condições de se formar um bom argumento historiográfico para comprovar a ressurreição de Cristo e que seriam suficientes para comprovar qualquer outro fato histórico. Mas ainda assim, muitos cientistas e muitos filósofos descredibilizam a ressurreição, criticando esses fatos. Só que é muito interessante que as críticas à ressurreição de Cristo não tocam os fatos históricos. Elas vão num outro problema fundamental, que é o seu fato miraculoso. O argumento é muito simples. A ressurreição é um ato miraculoso. Milagres não acontecem. Então a ressurreição não aconteceu. Só que veja que eu construí vários argumentos históricos para vocês e eu não usei a palavra milagre. Eu só falei de coisas que são bem cotidianas, documentos históricos, pessoas, práticas, pregações, descobertas arqueológicas. Eu não falei de milagre. Todas essas coisas corroboram para a gente entender que Jesus morreu e apareceu para uma série de pessoas e que isso constitui um fato histórico. Só que as críticas que são feitas concentram-se num ponto que não está em discussão, que são os milagres. Nós vamos falar bastante de milagres no próximo programa, mas a questão aqui é que as perguntas são outras envolvendo a ressurreição. Quem colocou isso de maneira brilhante e relacionou com a ciência foi o bispo anglicano N.T. Wright, dizendo o seguinte no seu monumental livro sobre a ressurreição do Filho de Deus. Na historiografia, o positivismo é, se é alguma coisa, menos apropriado do que em outros campos. Vez por outra, o historiador precisa concluir, mesmo que apenas a fim de evitar o silêncio absoluto, que certos eventos aconteceram em relação aos quais não temos nenhum acesso direto, mas que constituem premissas necessárias para outros eventos para os quais temos acesso. Os cientistas, especialmente os físicos, a todo tempo dão este tipo de passo. De fato, é precisamente assim que os avanços científicos acontecem. Existe então uma falácia aqui em não lidar com todos os argumentos, fatos históricos mínimos que nós apresentamos e querer discutir a ressurreição com uma outra coisa que não está sendo questionada. Nós não estamos falando de milagres aqui, nós estamos falando de uma série de acontecimentos históricos que fundamentam a ressurreição de Cristo. A pergunta é, Jesus morreu, ele apareceu de novo? Ele foi visto por alguém? Quais fatos que corroboram e sustentam essa aparição? A questão então não é discutir sobre milagres ou não, nós estamos perguntando sobre os fatos históricos. Então nós precisamos ter muito cuidado com as rejeições que são feitas da ressurreição, são rejeições a priori, ou seja, elas não se ocupam com os fatos empíricos, mas elas a priori, ou seja, antes de lidar com qualquer assunto da experiência, já rejeitam a ressurreição porque é um milagre. A questão não é essa, e um cientista é alguém que lida com a experiência, que lida com fatos históricos, com experiências que podem ser reproduzidas objetivamente, e a ressurreição tem uma série de fatos mínimos que, quando acoplados uns aos outros,
nos dão sustentação histórica para a gente afirmar essa ressurreição de Cristo.